Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, comigo tá tudo bem, espero que com vocês também esteja tudo certo, estejam aí com saúde, se cuidando bastante, estudando bastante e prontos para aprender mais um pouco de geografia, certo? Bem, vamos lá. Até aqui você já aprendeu sobre o conceito de região, regionalização, aprendeu que uma região é uma área do espaço geográfico que tem uma característica em comum, que essa característica ela pode ser física, ela também pode ser cultural, ela também pode ser ambas, tanto ser física quanto cultural, certo? Você aprendeu que o mundo, ele ao longo da história já foi regionalizado de diversas formas e que as principais regionalizações é aquela que é por continentes, em que nós temos aí os 6 continentes, América, África, Ásia, Antártica, Europa, Oceania. Já foi regionalizado em primeiro, segundo e terceiro mundo no contexto da Guerra Fria, mais tarde nós vamos retomar esse assunto. E você também aprendeu que o mundo já foi regionalizado em países do norte e países do sul, que eram os países ricos e países pobres, mas que hoje com países como o Brasil, Rússia, Índia, China, Indonésia, são países que já são considerados países emergentes e que, portanto, aquela regionalização de países do norte e países do sul já não se usa mais, certo? Então hoje nós temos uma regionalização que compreende os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, ou países ricos, países emergentes e países pobres. Essa é a regionalização principal mundial em voga hoje em dia, e ela leva em consideração tanto aspectos econômicos quanto aspectos sociais de desenvolvimento, certo? Países como China e Brasil, por exemplo, que têm uma economia realmente muito forte, não são considerados países desenvolvidos por conta aí, dos graves problemas sociais que enfrentam. Ok. Terminando tudo isso, eu quero lhe pedir que você, nesse momento, você abra ali o seu livro, certo? Ó, estou aqui com o livro aberto na página 20, certo? Aqui, ó. Quero que você abra o livro na página 20 e que você observe esse mapa do livro. Para quem não é meu aluno, nós estamos usando aqui o livro Geografia, Espaço e Interação, do 8º ano, certo? Esse é um vídeo para o 8º ano. E nós vamos compreender aí hoje, entender um pouquinho mais sobre Estado, Nação e Estado-Nação. Esses conceitos geográficos são importantes que sem eles a gente não vai conseguir aí compreender e passar adiante no nosso conteúdo, ok? Então você abrindo o livro, você está vendo aqui um mapa mundi, um mapa de relevo, certo? Uma foto de satélite, que é aproximadamente a mesma coisa que estamos vendo aqui. A diferença é que aqui nós estamos vendo um mapa, estamos vendo o globo terrestre, mas é a mesma coisa. Quando você observa dessa forma, olha que lindo, ó, Terra girando. Quando observamos assim, eu lhe pergunto, onde estão os países aqui? Né? Esse mapa, esse globo terrestre, ele é composto de fotos de satélite. Se você aproximar bem, por exemplo, ó, vamos aqui à região de São Paulo. Essa área amarelinha que você está vendo aqui é a região de São Paulo, certo? Olha bem, quanto mais nós nos aproximamos, damos aquele tempinho para o programa carregar, certo? E nós vamos ver aqui imagens de satélite. Ó. Você está vendo prédios, casas, ruas, certo? Imagens de satélite. Quando nós nos afastamos, fica apenas a mancha urbana no mapa. Essa aqui é a mancha urbana de São Paulo. Nós temos outras manchas urbanas, como por exemplo a mancha urbana de Curitiba. Se eu não estou equivocado, essa é a mancha urbana de Curitiba, certo? Ó, aqui está. Ok. E nós vamos vendo aqui várias regiões. Mas aí eu lhe pergunto, como que eu sei onde que um país acaba, outro país começa? Como que eu sei que determinado território faz parte de um país, faz parte de outro? Bem, olhando apenas para essas fotos de satélite, apenas para a superfície terrestre, não é possível. Muitos países realmente, o que separa ambos são barreiras naturais, como rios, como montanhas, como cordilheiras. O próprio mar, mares, estreitos servem como barreiras naturais, fronteiras naturais. Mas normalmente o que nós vemos não são necessariamente fronteiras naturais. Quando nós olhamos um mapa político, nós vamos ver algo como isso aqui, ó. Isso aqui é um mapa político, certo? Aqui nós temos Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, Groenlândia, que faz parte da Dinamarca. Aqui nós temos a Rússia, a China, a Austrália, nós vamos ter a Argentina, México, enfim, temos os vários países. E por este mapa é muito fácil perceber onde um país termina e começa o outro. Mas quando olhamos dessa forma aqui, fica praticamente impossível sabermos, por exemplo,
Como nós conhecemos o mapa, nós identificamos prontamente essa seção do globo como sendo América do Sul. Mas qual é o limite do Brasil aqui na América do Sul? Qual é o limite da Argentina? Qual é o limite do Uruguai? Sabemos que essa área pertence ao Brasil porque conhecemos o mapa, mas onde fica o limite entre os países? Aí quando nós colocamos para ver o limite, aqui no Google Earth é possível, aí nós já podemos perceber melhor exatamente onde fica o limite entre os países, certo? Isso aqui em amarelo são os limites entre países, em branquinho, essa cor acinzentada, na verdade, são os limites entre unidades da federação. E aí aqui a gente pode ver os limites, a gente pode ver o nome dos países, e aí nós conseguimos perceber facilmente que as fronteiras entre os países elas são arbitrárias, são culturais, elas dificilmente obedecem a algum fator natural, certo? Dificilmente, porque às vezes acontece, mas isso não é a regra, isso é na verdade a exceção, quando algum grande rio, alguma cadeia montanhosa separa as fronteiras entre os países, separa o território dos países, certo? Normalmente é apenas algo que foi ali atribuído, algo que foi decidido pelos homens e pronto, certo? Mas o que são essas porções de terra? O que são esses territórios, certo? Esses territórios, como você deve ter aprendido lá no 7º ano, todo território, se não aprendeu, já tem esse videozinho aqui no meu canal, vá lá na playlist do 7º ano sobre território. Esses territórios, existe uma relação de poder sobre eles, e quem exerce o poder normalmente é o governo, ou, num sentido assim mais técnico, mais correto, é o Estado quem exerce poder sobre esses territórios, certo? Nós vimos aqui no Google Earth que nós temos aqui limites entre os países, fronteiras entre os países, e aqui eu deixo com vocês a definição. Limite é uma linha que real ou imaginária, ou seja, ela vai ser real quando ela for algo natural, como uma cadeia de montanha, um rio, uma lagoa, um mar, ou imaginária, quando for apenas arbitrária, delimita e separa um território de outro, também pode ser chamado de fronteira. Limite é a área que marca o fim de um território, o confim vivia nos limites do bairro, aqui é um exemplo do uso da palavra, certo? Então, limite é uma linha que ela pode ser real, ou seja, ser realmente uma barreira natural, ou ela pode ser imaginária e ela delimita e separa territórios. Tanto pode separar o território de um país, de outro, quanto de uma unidade da federação de outra, quanto de um município de outro, mas aí nesse caso eu não vou ter isso aqui nesse mapa, certo? Porque o Google Earth não traz isso pra gente. Então esse é a definição de limite. Se nós continuarmos, nós vamos ver, por exemplo, que o Brasil ele nem sempre teve os limites que ele tem hoje. O Brasil começou lá na época das capitanias hereditárias, em que o seu limite era reto, vinha até aproximadamente o estado de Laguna. Depois ele já teve outros desenhos, mudou novamente, e hoje esses são os limites modernos do Brasil, certo? Um dos últimos estados, ou o último estado a ser anexado aí foi o Acre, o último território a ser anexado, certo? Mudou alguma coisa aqui internamente nos estados, como Mato Grosso, Ponta Porã, que se tornaram Mato Grosso do Sul, Goiás, que se dividiu e deu lugar a Tocantins, o estado de Iguaçu, que não existe mais, faz parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul, mas os limites externos do Brasil eles continuam o mesmo ali desde 1943, que foi ocasião da anexação do Acre, quando o Brasil comprou o Acre, certo? Então, vejam bem, que esses limites que nós estamos vendo aqui, eles não são necessariamente limites fixos, eles são mutáveis. Por quê? Porque a própria constituição dos países, a formação cultural histórica dos países vai mudando muito ao longo do tempo. Guerras, conflitos, transações econômicas, por que não? Normalmente, esses territórios vão mudando ao longo do tempo. Notem que não é muito comum que haja compra de um território de um país por outro. O que é mais comum é que hajam conflitos realmente armados e que esses territórios são cedidos mediante a derrota em alguma guerra, em algum conflito, são cedidos a outros países, certo? Assim se formaram quase todos os territórios mundiais, através de conflito armado, através de guerra. Certo? Voltando de novo aqui nas imagens que eu separei para vocês, nós vamos começar a entender um pouco melhor o conceito de Estado. Olha bem, Estado.
O conceito de Estado ele é jurídico, então só existe Estado quando existe um corpo de leis. O objetivo do Estado é assegurar, é garantir a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania da ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Se nós voltarmos lá no nosso livro, nós vamos ver que o Estado, os continentes estão divididos em países, separados uns dos outros por limites, que podem até ser naturais, como um rio ou uma serra, mas que são estabelecidos pelos seres humanos. A maioria dos países são estados soberanos, que exercem o controle sobre um território delimitado. Olha bem novamente aqui, ó. Estado soberano do Brasil, República Federativa do Brasil. O Estado brasileiro exerce poder sobre todo o território brasileiro, que é o território que fica dentro do limite do nosso país, que se chama Brasil, certo? Voltando lá de novo. Politicamente independente, com governo e leis próprias. O Estado também exerce controle das Forças Armadas, responsável pela defesa do território e pela ordem interna. Voltando aqui mais um pouquinho, o que nós temos aqui? Veja bem, o objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. Então, o Estado é que ajuda a manter a sociedade coesa. Aqui eu faço um parênteses e eu digo que esta não é uma posição filosófica, econômica, sociológica absoluta. Existem correntes de pensamento, embora que não tenha uma expressão muito forte, mas existem correntes de pensamento como o libertarianismo, por exemplo, que eles negam a função do Estado e dizem, os libertários, eles dizem que o Estado não é necessário, que na verdade só atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Ok, é uma ideia. Mas o que existe de conceito oficial é que o Estado assegura a vida humana em sociedade, ele regula, ele garante a ordem interna, ele garante que a sociedade não entre em colapso, ele assegura a soberania na ordem internacional, ou seja, ele defende o país de agressões internacionais, elabora as regras de conduta e também distribui a justiça. Para que haja Estado é necessário que haja um povo, que é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico. Então, por exemplo, as pessoas que vivem no Brasil são povo brasileiro. É preciso que haja um território, que é a área delimitada sob a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. Território tem a ver com poder. Então, para que haja um Estado, tem que haver um território onde ele exerce esse poder. E também é necessário que haja um governo. O governo é a instância máxima de administração, geralmente reconhecida como liderança de um Estado ou nação. Por exemplo, no Brasil nós temos como governo o presidente da República. Se vamos lá para a Inglaterra, nós temos como governo tanto a rainha, como a governante geral do país, mas também temos o primeiro-ministro, que é o governante de fato do país, certo? Então o governo pode ter mais de uma forma, pode ser um presidente, um primeiro-ministro, pode ser um conselho de ministros, pode ser um rei, uma rainha, um príncipe, um ducado, um governo, alguém que comande o território e o povo. E qual é a função deste governo? É justamente garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça, certo? Existem também o conceito de nação. E aí o conceito de nação, a gente volta lá para o nosso livro. Olha só o que diz aqui. A nação ou povo é um grupo humano cujos membros têm a mesma origem e se identificam por meio de uma identidade cultural própria, como língua, religião, costumes, valores e tradições. Entre outras palavras, povo é um conjunto de pessoas que tem uma identidade cultural própria, uma história própria. Normalmente tem a mesma língua, tem uma religião ou uma matriz de religião parecida, tem os mesmos costumes, valores e tradições, certo? Uma nação pode existir sem o Estado. Contudo, o Estado não existe sem uma nação. Então, olha bem, o que essa frase está querendo dizer? O que essas duas orações estão querendo dizer para a gente? Olha bem, pode existir uma nação sem o Estado. Por exemplo, nós temos aí ao longo da história o povo judeu. O povo judeu ele foi expulso da sua terra lá em 70 d.C. pelos romanos, foi expulso de Jerusalém. E essa ocasião foi conhecida como diáspora e esse povo passou a habitar por toda a terra, certo? Esse povo manteve uma língua, manteve uma religião, que é o judaísmo, manteve seus costumes, seus valores, suas tradições, mas já não tinham mais um território próprio para chamar deles. Esse território só voltou a ser do povo judeu lá em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, por uma assinatura do Oswaldo Aranha, um brasileiro que então era secretário da ONU.
Beleza, isso não é o mais importante. O mais importante é que eles não tinham um território, não tinham um governo próprio, portanto não tinham Estado. Lembra? Para que a gente tenha Estado, é necessário que a gente possua um povo, então, fechou, um território e um governo. Eles não tinham território e governo, portanto não era possível afirmar que o povo judeu ele tinha um Estado para ele. Ele era apenas um povo. Porém, ele manteve sua língua, sua religião, seus costumes, seus valores, suas tradições. Então, uma nação pode existir sem o Estado. Porém, o Estado não pode existir sem uma nação. Não pode existir todo um regime jurídico, organizacional, político, administrativo, se não existe um povo para ser guiado por esse Estado, para ser mantido por esse Estado, certo? O Estado-nação é, portanto, uma instituição que organiza e regula variados aspectos da vida em sociedade. Essa instituição constitui a base política, militar, legislativa, jurídica, econômica e constitucional de diferentes povos espalhados pelo mundo. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um Estado-nação. Por quê? Existe um povo, uma nação que mora aqui no Brasil, que tem uma cultura própria, uma língua, uma religião, tem costumes, tem valores, tem tradições, e também existe um Estado, ou seja, existe um poder governando esse território e esse poder é soberano. Então a gente pode dizer que o Brasil é um Estado-nação. Note que nem toda nação é um Estado-nação. Nós temos muitos territórios que são governados por governos de outros locais diferentes, certo? Ok. Funções do Estado. Desculpem-me. Funções do Estado. Segurança, transporte, educação, energia, saúde, justiça, investimentos, que aqui entra infraestrutura, indústria, agropecuária, comércio e serviços. Tudo isso fica naquilo que eu falei para vocês, certo? De que a função do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. Para que a vida humana em sociedade seja assegurada, todos esses itens devem ser garantidos. Aí eu volto, existe toda uma discussão em que a maioria das pessoas, a maioria dos pensadores dizem que isso aqui tudo é função do Estado, mas existem, claro, pensadores libertários, e aí eu vou citar, por exemplo, Hayek, Rothbard, Hope, Mises, que vai dizer que isso aqui deve ser função do mercado e não do Estado. Aí entram os libertários, que é um ramo mais extremo do que os liberais. Quando eu digo extremo, não quero dizer necessariamente no sentido pejorativo, mas que leva as ideias mais além. Existem anarcocapitalistas e vários outros grupos que não veem o Estado com bons olhos. Inclusive, eles não escrevem Estado com letra maiúscula, porque não querem, segundo suas palavras, colocar o Estado acima das outras coisas. Dizem que é só mais uma organização social. Há nações sem Estado em diferentes regiões do mundo, como os chechenos, os bascos, os catalões e os ciganos na Europa, os curdos, os palestinos, os tibetanos na Ásia. Por outro lado, há estados multinacionais. Olha bem, lembra que eu dei o exemplo dos judeus, que são uma nação sem Estado? Temos outros, como chechenos, bascos, catalões, ciganos, curdos, palestinos, tibetanos, isso apenas no mundo de hoje. Ao longo da história, centenas de nações surgiram sem ter necessariamente um Estado. Também há estados multinacionais, onde vivem mais de uma nação, como é o caso da Federação Russa, que apresenta territórios historicamente habitados por povos de diferentes origens, culturas e tradições. Também há nações que se espalham por mais de um Estado. Então, entenda bem, sempre que um povo está com cultura própria, com língua própria, com tradição própria, certo? Uma nação, ele está apenas dentro de um Estado, dentro de um território, é um Estado-nação. Quando ele não tem seu próprio território com governo, soberania e tudo mais, é uma nação sem Estado. E quando dentro de um mesmo território existe mais de uma nação, ou seja, mais de uma cultura, mais de um povo, mais de uma tradição, daí nós temos os estados multinacionais. E aí quando nós temos estados multinacionais, via de regra, começam a ocorrer conflitos. Por quê? Porque sempre que nós temos mais de uma cultura no mesmo local, no mesmo território, nós vamos normalmente ter choques culturais muito fortes. E com o tempo esse choque cultural pode se transformar em xenofobia, em racismo, em intolerância e eventualmente em conflito armado, infelizmente. Isso tem acontecido muito. Inclusive, se você pegar aqui e você ir ver, por exemplo, o continente africano, nós veremos aqui uma divisão de fronteiras e territórios, certo? Dos diferentes países. Só que, por exemplo, todas essas fronteiras, esses territórios, eles são, claro, artificiais. Porque se formos olhar realmente o mapa
de cultura, um mapa de nações, um mapa étnico da África, nós veremos uma quantidade absurdamente grande de etnias diferentes. Essas etnias são obrigadas a conviver no mesmo território, conviver no mesmo país, fazendo parte da mesma política, debatendo coisas em comum, que se tivesse em país diferente não seria necessário. Isso acaba gerando inúmeros conflitos. Tanto é que a África hoje é o continente com o maior número de conflitos armados acontecendo, certo? Voltando aqui para o livro, no Estado-nação, principalmente nos multinacionais, é cada vez mais crescente o nacionalismo. Nacionalismo o que é, professor? Olha aqui, ó. Conjunto de sentimentos e ideais políticos que considera a nação a qual pertence a mais importante, melhor, com mais direitos ou superior a outras nações. O nacionalismo também é expresso pelo desejo de afirmação de uma nação, bem como pela conquista da soberania. Em alguns casos, o nacionalismo resulta em xenofobia, racismo e intolerância, podendo provocar conflitos entre nações. Em outras palavras, um povo nacionalista é um povo que considera a sua nação como abrimos demais aqui. Que considera a sua nação como a mais importante dentre todas. E nós sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam, certo? O nacionalismo surgiu na Europa com a queda das monarquias, movimento iniciado com a Revolução Francesa e que ganhou força no século XIX, dando origem ao Estado-nação. Nesse processo, diferentes nações foram unificadas em torno de um sistema cultural comum, produzindo identidades coletivas com o objetivo de diferenciar o povo de um Estado-nação de outros povos. Com esse objetivo, diferentes costumes, valores e tradições foram dissolvidos para que uma cultura nacional fosse criada. Então, quando há um nacionalismo muito forte num país, ele tende a considerar os outros povos, os outros países, como menos importantes, menos desenvolvidos, piores para se viver, piores em tudo, certo? Quando isso começa a acontecer, a chance de existir um conflito aí entre países, entre povos, entre nações é muito, muito, muito grande. Então, nacionalismo até certo ponto é bom, que protege o país de interferências estrangeiras, mas é só até certo ponto. Quando começa a se tornar exagerado, ele só traz xenofobia, racismo, intolerância e tudo aquilo que realmente não presta, certo? Se nós passarmos a folha, nós vamos ver que nós temos nações sem estados. Lembra que eu falei para vocês? A gente já leu ali atrás. Nações sem estado são grupos sociais que apresentam características culturais, linguísticas, religiosas e históricas diferentes do grupo que governa um estado-nação. Esses grupos lutam para preservar tradições e características que os diferenciam do restante da população dos países onde vivem. Em alguns casos, as nações sem Estado reivindicam o direito de governar os territórios que ocupam de acordo com suas próprias leis e seus princípios, o que muitas vezes gera conflitos. Então nós temos aqui os curdos. Os curdos eles vão ocupar territórios na Síria, no Iraque, no Irã e principalmente na Turquia, certo? Então, eles não têm um governo próprio, eles vivem debaixo da lei de diversos países, já foram massacrados diversas vezes, tem ocorrido graves conflitos nessa região, porque os curdos eles querem poder dominar o seu território, ter o seu governo próprio, ter o seu Estado próprio, porque atualmente eles são uma nação sem Estado, certo? Os curdos são a maior nação sem Estado do mundo, com população estimada entre 28 e 36 milhões de pessoas. Eles lutam por sua independência política e pela criação do Kurdistão, uma área de aproximadamente 500 mil km², que envolveria partes dos territórios da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. Como nenhum dos países está disposto a ceder parte do seu território em favor do Estado curdo, a luta pela autonomia desse povo vem sendo combatida de maneira violenta. Então, olhem bem, esse povo que aqui está, entre Turquia, entre Irã, entre Síria, entre Iraque, eles querem ter aqui o seu próprio território. Para que isso aconteça, a Turquia teria que ceder parte do território, o Irã, partezinhas aqui do Iraque, partes da Síria, certo? Mas é claro que o governo da Turquia não vai querer ceder o seu território, nem dos outros países. Aí vem aquela pergunta, mas então por que as Nações Unidas, a ONU, não intervém e obriga esses países a cederem parte do seu território para o povo curdo, já que a cultura curda é muito diferente da turca, da cultura iraniana, da cultura iraquiana, da cultura síria. Por que então que eles não têm o direito de ter o seu país? Simples. Para que a ONU venha a aprovar, é necessário que outros países
aprovem, votem, apoiem. E país nenhum quer ver outros países sendo fatiados, porque se esse tipo de movimento começa a ganhar força pelo mundo, então em breve até mesmo os países que votaram para que os curdos tenham o seu próprio território vão acabar também perdendo território para outros grupos. Isso não é de interesse de país nenhum, certo? Continuando, nós temos aqui os tibetanos. Nós estamos vendo aqui a China, certo? E aqui é o Tibete. O Tibete é uma região autônoma, Xizang, localizada na porção sudoeste do território chinês. Até o século XIII era um país independente que seguia preceitos religiosos budistas. O mais importante cargo do país era ocupado pelo Dalai Lama. Aquele Dalai Lama, aquele monge budista vestido de alaranjado, com os cabelos raspados, certo? Líder que acumula funções religiosas e políticas. Nesse período, diante de um possível conflito militar entre o Tibete e a Mongólia, a China invadiu e anexou o Tibete. Essa anexação durou até 1912, quando os tibetanos reconquistaram a independência. Em 1950, o Tibete foi novamente ocupado pelos chineses. Então, olhem bem, a China anexou o Tibete. Em 1912, os tibetanos reconquistaram a independência. Essa independência deles durou apenas 38 anos. Chegou em 1950, o Tibete foi novamente ocupado pelos chineses. As tentativas de nova emancipação tibetana foram duramente reprimidas pelas autoridades chinesas. Em 1959, o Dalai Lama exilou-se na Índia e criou à distância o governo do Tibete, que não é reconhecido pela China. Olha bem, temos um território que tem um povo que vive aqui, que é o povo tibetano, a nação tibetana, mas que ele é uma nação sem Estado. Por que é uma nação sem Estado? Porque atualmente é governado pela China, certo? Dalai Lama, lá em 1959, se exila na Índia e cria à distância o governo do Tibete. A China, no entanto, que ainda detém o poder, ela vai e não reconhece esse governo tibetano. Então, olha bem, como que é necessário não apenas existir leis, existir um governo, mas é necessário que esse governo tenha efetivamente o poder sobre o território. De nada adiantou o Dalai Lama ele criar um governo paralelo se o poder ainda estava nas mãos dos chineses, certo? Até hoje o povo tibetano, estimado em 6,2 milhões de pessoas, luta pacificamente, isso já tem a ver com a religião budista, que é uma religião pacífica, para reconquistar a autonomia política. Essa autonomia fica cada vez mais difícil de ser alcançada, já que os governantes chineses não têm intenção de conceder a independência ao Tibete por razões políticas, por considerarem o território um ponto estratégico. Por que ponto estratégico? Simples, porque é nessa região que nascem os principais rios chineses. E se conceder autoridade ao Tibete, a China perde a autonomia das suas águas. E, claro, as águas são absurdamente necessárias para a China, para ela continuar crescendo e continuar mantendo aí o seu país, certo? No país ocupado estão as nascentes de importantes rios da Ásia, como o Brahmaputra, o Mekong, o Huanghe, que é o amarelo, e o Yangtze, que é o azul. No Tibete também importantes jazidas minerais de cobre, urânio, ferro e cobalto. Além disso, o território tibetano permite aos chineses maior controle sobre a longa fronteira com a Índia, e aí vale lembrar que a China também tem aí algumas disputas com a Índia. Então a China não quer perder parte do controle que ela tem sobre a fronteira com a Índia, certo? Gente, eu espero realmente de coração que vocês tenham gostado dessa aula. A gente fez uma aula aí um pouquinho diferente, certo? Utilizou, além de ter utilizado as imagens tradicionais, usamos aqui o Google Earth, que você pode instalar aí no seu computador, ele é gratuito. Talvez você não vá conseguir a versão Pro, quando eu instalei ela era gratuita, por isso que eu a tenho, mas mesmo a versão comum, ela já permite que você faça tudo isso que a gente fez aqui, certo? Nós também, dessa vez, nós usamos o livro didático, e eu achei muito interessante esse formato, usando o livro para explicar justamente a matéria de vocês, porque você tem o livro em casa, eu peço que você acompanhe esse vídeo usando o livro. Espero que você tenha gostado. Se você não é meu aluno, você talvez não tenha esse livro em casa, mas você pode ler por aqui e você consegue também encontrar PDFs desse livro, inclusive de forma oficial. Esse aqui que eu estou utilizando, eu consegui no site pnld2020ftd.com.br, que é o próprio site da editora, então, portanto, eu não estou fazendo nada ilegal aqui, estou usando a cópia que a editora disponibilizou, certo? E você consegue ver aqui não apenas os livros do 8º ano, mas do 6º, do 7º, do 9º, outras coleções, certo? Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui dessa vez, aqui com essa imagem de satélite belíssima.
Deixe aí no comentário o seu nome, a sua sala, a sua escola, caso você seja meu aluno. Caso você não seja, você tenha alguma dúvida, não fique acanhado, não fique aí com vergonha. E você pode muito bem deixar aí o seu comentário, deixar sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica. Não tenha medo aí de falar que a gente vai estar respondendo assim que possível, certo? Tchau, tchau. Deixa o seu like. Se você não é inscrito aí, se inscreve no canal. A gente se fala outro dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.